Não sinto vontade de nada, meus projetos esqueci. Zero exercícios, hoje só fico dentro do quarto. Vamos lá. Essa foi uma mensagem que eu recebi lá na caixa de perguntas no Instagram, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto, sobre essa mensagem aqui, tá? Se você acompanha aqui o Movimento NoBack, você já deve ter aí bastante consciência do que é a maconha. Você já sabe aí que a maconha causa inúmeros prejuízos, né? Incontáveis prejuízos. A lista de prejuízos que a maconha causa simplesmente não tem fim, porque, como a gente viu aqui na mensagem, né? Um prejuízo, ele vai causando outro, que vai causando outro, que vai causando outro, que vai causando outro, e isso é um ciclo quase sem fim, né? A falta de vontade faz você esquecer os seus projetos, que faz você ficar paralisado na vida, que faz você não querer se exercitar, né, até chegar ao ponto de não querer sair mais de casa e querer ficar só trancado no seu quarto fumando maconha. É isso aí que acontece com muitas pessoas. Então, o grande ponto que é muito importante você entender é que um prejuízo sempre leva a algum outro prejuízo. Para fazer essa análise aqui na sua vida, quais prejuízos a maconha tem causado na sua vida? E aí, quando você se responder essa pergunta, para pensar também nas consequências desse prejuízo, né? Então, por exemplo, para você entender, fumar maconha te deixa preguiçoso, né? Beleza, isso daí todo mundo sabe, todo mundo diz. Mas a ideia é você entender o que vem depois da preguiça, percebe? Então, a preguiça causa procrastinação, que causa paralisia, que causa pouco resultado na sua vida, que causa insegurança, que causa ansiedade, percebe? Então, sempre existe ali todo um desencadeamento de prejuízos a partir de um único prejuízo. E existem alguns prejuízos que são comuns, tá? A grande maioria das pessoas que fumam maconha, e alguns outros prejuízos são menos comuns. E no vídeo de hoje aqui eu quero conversar com vocês sobre um desses prejuízos aí que está presente na maioria das pessoas que fumam a maconha, que é justamente a falta de motivação que leva aos projetos esquecidos, que leva a pessoa a abandonar a própria vida, abandonar suas maiores aspirações, seus maiores sonhos, beleza? Então percebe como as coisas estão todas conectadas, né? Se você não tem motivação, como é que você vai atrás dos seus sonhos? Se nada é capaz de gerar um interesse genuíno em você, como é que você vai realizar os seus projetos, os seus objetivos? Você não vai. Aí que tá. Mas vamos entender então por que isso acontece, tá? E antes de mais nada, a gente pode explicar isso aqui, esse mesmo ponto, a partir de várias perspectivas, tá? Eu quero te trazer aqui apenas uma perspectiva. Você já deve ter ouvido falar, né, de um neurotransmissor chamado dopamina, né? A dopamina, ela tá ali intimamente relacionada com a motivação, tá? A dopamina é o que faz você ir atrás de qualquer coisa que seja na sua vida. Então, quando você quer alguma coisa, a dopamina ela vai sendo liberada no seu cérebro, te fazendo ir atrás dessa coisa. E aí, quando você alcança aquele resultado que você queria, um pouco mais de dopamina é liberado, reforçando ainda mais aquele comportamento que você teve, de forma que você realize aquele mesmo comportamento outras vezes. Então, esse aí é o funcionamento da dopamina no nosso cérebro, beleza? Obviamente, se aquele comportamento que você fez te trouxe algum bem, tá? Isso aqui é importante deixar bem claro. Se você teve algum tipo de benefício com aquele comportamento, né? Se você faz alguma coisa e você não tem nenhum benefício com aquilo, simplesmente você deixa de fazer, tá? É assim que funciona o nosso comportamento. Você nunca mais vai fazer aquilo se você não tiver nenhum benefício com aquilo. Então, por exemplo, se você come uma comida e você acha aquela comida horrível, o que você vai fazer depois disso? Você vai deixar de comer aquela comida. Para imaginar, se não tiver ali nenhum outro benefício, se for uma comida extremamente gordurosa, prejudicial à sua saúde e ainda por cima ruim ao seu paladar, né? Você come e você não acha gostoso, né? Por que você comeria essa comida? Percebe? Ninguém comeria essa comida, né? Você pode comer algo que você acha ruim na sua boca, mas entendendo que é bom para o seu organismo, você está tendo algum benefício, percebe? Então é assim que funciona, tá? Para você fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que ver algum benefício naquilo, senão você não faz. Mas então, entendido tudo isso, vamos entrar aqui no ponto principal que eu quero conversar com você. Existem dois tipos de disparos dopaminérgicos no nosso cérebro. Existe o disparo tônico, que é uma liberação constante e controlada de dopamina no cérebro
como se fosse ali um coração batendo o dia inteiro, pulsando e jogando dopamina, né, para o seu cérebro, né, que é isso que faz você ter vontade de viver, ter vontade de levantar da cama, ter vontade de tomar banho, ter vontade de escovar o dente. É isso que te move, é esse disparo constante nas pequenas atividades cotidianas, beleza? E existe também o disparo fásico, que é uma liberação aguda de dopamina no seu cérebro, ou seja, é aquele pico de dopamina, é quando você come aquele x-tudão, é quando você come aquela torta de limão super saborosa daquela padaria top da sua cidade, né, ou da sua avó, ou da sua tia, é quando você faz amor com a sua esposa, por exemplo, ou, né, faz amor aí com o seu marido, ou até mesmo quando você assiste pornografia, né, e eu espero que você não faça esse tipo de coisa também, porque é um comportamento muito prejudicial à sua saúde também, principalmente à sua saúde mental, tá? Mas então, quando você faz alguma dessas coisas, você tem ali um disparo fásico de dopamina, né? E obviamente isso acontece também quando você fuma a maconha, né? Você tem ali um pico de prazer. Só que o que acontece? Tá? Presta muita atenção nisso aqui nesse momento. Quanto mais disparos fásicos você tem na sua vida, ou seja, quanto mais picos de prazeres excessivos, menores são aqueles disparos tônicos, tá? Que são justamente os disparos que fazem você ter vontade de viver a sua vida, ter prazer nas atividades cotidianas. Então, o que você tem que entender aqui é que não dá para viver a sua vida à base de disparos fásicos, percebe? Você precisa gerenciar os picos de prazer que você sente na sua vida. Se você tiver excesso desses picos de prazer, você vai ser infeliz em todos os outros momentos, né, que você não está tendo aqueles picos de prazer, que é a maioria do tempo da sua vida, percebe? Porque não dá para você passar o dia inteiro sentindo orgasmo, não dá, por mais que você queira isso na sua fantasia, não dá, né? Não é assim que a coisa funciona. O que acontece quando você está fumando maconha? Quando você está fumando maconha, você está hiperestimulando o seu cérebro o tempo inteiro, né? Todos os dias, sem parar, é disparo fásico atrás de disparo fásico. Então, quando você tira essa hiperestimulação, a quantidade de dopamina basal que o seu cérebro está produzindo ali é muito baixa, não é suficiente para suprir a sua necessidade vital, vamos dizer assim, né? E aí você sente justamente falta de dopamina, falta de vontade de viver, porque você acostumou o seu cérebro com um excesso de disparos fásicos, percebe? E, obviamente, não só com a maconha, tá? Por quê? O que acontece? Você sabe muito bem disso. A maconha te leva a procurar mais disparos fásicos ainda. Então você fuma maconha e você quer ter sensações, não é assim? Você quer comer, você quer ouvir música, você quer transar, né? Ela aguça os seus sentidos, então você vai querer usar esses sentidos aguçados, né? E aí você entra num ciclo de viver a sua vida à base de sensações. E isso é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, tá? Você vai se tornar escravo do seu corpo. Então, você percebe que se você entende como o seu cérebro funciona, fica muito claro como fumar a maconha é algo completamente insustentável para qualquer ser humano. Se você não respeitar o funcionamento do seu cérebro, você vai pagar o preço, né? Simplesmente, né? Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, você pode fumar quanta maconha você quiser, mas você tem que saber que tudo na vida tem um preço, e o preço do vício é a escravidão, é a falta de motivação, são os seus projetos esquecidos, os seus sonhos parados, é no fim uma falta de sentido na sua vida, né? No fim vai ser você sozinho fumando maconha, trancado no seu quarto. E se você está vivendo essa realidade nesse momento e quer mudar, se você quer ser livre, se você quer sair dessa escravidão, conte comigo, tá? Entra lá no site do Movimento NoBack, noback.com.br, tá? Que lá você vai poder ver com muita calma como o Movimento NoBack pode te ajudar a parar de fumar maconha, beleza? Eu posso te acompanhar individualmente através de uma psicoterapia focada em te ajudar a parar de fumar maconha. Você pode entrar também no Método NoBack, que é um curso gravado onde eu te ensino como parar de fumar maconha. Então tem várias opções, tá? Conte comigo, conte com o Movimento NoBack. Entra lá no site que você vai poder entender tudo com muita calma, beleza? noback.com.br, tamo junto e um grande abraço.